Hoje estamos com o Dr. Cláudio Mascarenhas, defensor público de segundo grau, do estado do Rio de Janeiro, nosso amigo, professor da casa. Cláudio, como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Agradeço muito esse convite. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né, Hercules? Tenho um carinho muito grande pela instituição, tenho um orgulho muito grande de ter participado de vários feitos aqui contigo e com a senhora Aurélia. Então, Na verdade, me você sinto em part... casa. Na verdade, você está com a instituição desde a implantação do curso de Direito. Thelma Praticamente. Fraga. É uma fraga. E hoje o nosso núcleo de prática jurídica, quer dizer, o Centro de Cidadania, né? É isso aí. Tem uma homenagem à Thelma Mais do Fraga, que, nossa amiga do coração. nossa. E fora o quanto de ajuda que você deu nos projetos sociais, né, Hercules? É, Porque muitas das coisas elas aparecem, outras não. E às vezes as que não aparecem é que são fundamentais para a gente poder obter algum sucesso. nós continuamos com o mesmo modelo de gestão. Até ampliamos o Centro de Cidadania, a doutora Thelma Fraga, Uhum. ele hoje não abarca somente o núcleo de práticas jurídicas. Hoje tem um núcleo de práticas jurídicas, a clínica escola, e a clínica escola que hoje, com os cursos de fisioterapia, enfermagem, nutrição, educação física, terapia ocupacional e farmácia. E essa clínica escola, que está dentro do Centro de Cidadania doutora Thelma Fraga, presta serviços à comunidade, serviços gratuitos, como o Núcleo de Prática Jurídica presta também. E dentro do Centro de Cidadania, nós juntamos a Casa de Cultura Adelina Signorelli e o Laboratório de Práticas Gerenciais. O Laboratório de Práticas Gerenciais presta serviços gratuitos à comunidade na área de gestão. Por exemplo, alguém quer empreender aqui na nossa região e quer fazer um plano de negócios. Aí essa pessoa vem aqui, os nossos alunos elaboram o plano de negócios sob a supervisão dos professores especialistas do curso. Então, caminhamos nesse nosso compromisso de engajamento social com a comunidade do entorno e com a comunidade de Jacarepaguá, que é muito importante. Isso está na nossa história. Cláudio, fala um pouco para mim sobre a sua formação. Eu acompanhei bastante a sua carreira, você, é, à época, era defensor público de primeiro grau, esteve várias vezes ocupando cargos importantes no executivo, né, do nosso Uhum. estado, e aí depois você foi promovido ao segundo grau. Fala para mim como é que foi um pouquinho da sua carreira na área do direito, na área jurídica. Hércules, como todo jovem, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir diagnosticar realmente aquilo que ele é vocacionado. Normalmente a gente começa a nossa vida pensando que vai ser, hoje, por exemplo, quero ser um jogador de futebol, quero ser um jogador de game, quero ser algumas coisas assim, como meu filho, por exemplo, falou, eu quero ser motorista de ônibus, né, quando ele era pequenininho. Então a gente tem assim uns rompantes, umas loucuras vocacionais assim que a gente não consegue perceber, né? E eu acho que a faculdade, sempre que possível, poder proporcionar a ele essa visão, proporcionar a ele essas expectativas do que pode ser realizado em determinadas profissões, eu acho que é de fundamental importância para que eles não fiquem no escuro. No meu caso não foi diferente. No meu caso, na verdade, eu fui para o direito muito influenciado pelo meu pai e pela minha geração. A minha geração, que é uma geração que a gente chama de baby boomer, né? Que é um pós Segunda Guerra Mundial, que a gente pega ainda um período de liberdade, de hippie, né? Roberto Carlos é uma brasa mora. Se eu falar isso para alguma garotada, vai falar, que isso? Que significa? Ai, bicho, né? São tempos totalmente diferentes, onde a filosofia ainda era muito aquela potencialização do advogado, do engenheiro, do médico, onde você iria ser o doutor. Essa formação ela era muito impactante na vida dos jovens, Você né? acha que isso não está na cultura ainda? Você não segue a cultura do Ela, ser doutor? ela segue com uma outras vertentes. Ela segue mais pela questão, talvez hoje, vocacional do que daquela época. Naquela época era de você conseguir ter dentro da sociedade um determinado reconhecimento, Sim. de você conseguir botar um anel, né, um anel de azul, vermelho, verde, seja qual for a profissão, e mostrar, eu sou o doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Hoje talvez esteja mais voltada para essa geração uma questão mais vocacional. Até porque
a busca hoje de profissionalização ela está muito mais ligada a alguns outros sistemas de comunicação mundial que você tem. E pós-pandemia tem várias outras consequências dessas novas gerações que são bem diferentes das nossas. Nós temos essa visão, uma visão um pouco conservadora, mas a gente tem que compreender um pouco também da visão deles. Mas voltando, meu pai, Me permita só fazer uma parte. Hum. Agregando ao que você falou, ainda dentro desse contexto, havia também, além de você ter o interesse, buscar por uma profissão tradicional que o levaria a ser doutor, havia também a procura pelos cargos públicos. É uma época muito grande que as pessoas buscavam cursos públicos por questão da segurança. Você acha que isso também influenciou nessa? Influenciou, não tenha dúvida. A estabilidade, todo mundo que... Pode ser que a gente tenha alguém que não pense nisso, mas sempre que você pensa numa carreira, você pensa no futuro, você pensa na tua estabilidade financeira, você pensa na dignidade de vida que você quer ter, você pensa no conforto que você quer ter. Isso tudo envolve dinheiro, isso tudo envolve uma certa ligação com a atividade profissional que você tem. Só que hoje a diversidade ela é muito maior. Hoje você ir para um concurso público, em várias profissões hoje estão muito depreciados, digamos assim, salários muito baixos, enquanto, por exemplo, hoje você ser um gamer, hoje você vai ganhar 30 mil, 45 mil como um gamer, tiver uma equipe bem. Quando meu filho falou isso para mim, eu falei, filhinho, vai lá, vai brincar no computador, papai, deixa, fica à vontade. Porque realmente me quebrou. Como é que eu vou falar para ele? Não, vai ser alguma coisa que você vai ter estabilidade, quando hoje o caminho de você alcançar determinadas estabilidades, eles são outros. Então, naquela época, isso tudo foi muito influenciado. E meu pai, ele se formou muito tarde. Né? Meu pai, ele se formou, ele tinha 40 e poucos anos, eu já estava já com uma certa idade. E quando eu me formei, eu acabei indo nessa direção por causa desses tipos de influência, de conceitos da sociedade, da forma de você ser reconhecido. Eu acabei nesse caminho. Mas eu tive um problema seríssimo, porque eu comecei a advogar com meu pai, e primeiro que você advogar com parente, às vezes nunca é muito bom. Você toma esporro como filho e toma esporro como colega recém-chegado. Aí, quando você sai da faculdade, com toda a impetuosidade de um jovem, você sai da faculdade achando que você sabe tudo, que você é o cara, que você domina tudo e que o velho ele está sempre ultrapassado. Eu vejo isso até hoje, a gente vê, o cara olha para você de cabelo branco, você está ultrapassado. E realmente eu estou, em alguns segmentos, não em outros. Então, isso pesou muito para eu poder fazer o concurso, porque, não sei se você vai se lembrar, naquela época os cartórios eram privados. Sim. Os cartórios de órfãos e sucessões, cartórios de famílias eram privados. Então, você tinha problemas seríssimos, problemas de corrupção que você não tem hoje, você tinha lá que era seríssimo também. A corrupção não é um problema endêmico, não é uma coisa atual, ela sempre teve em mais ou menos caminhos, volumes ou não, mas sempre existiu, sempre vai existir. Então, eu brigava muito, porque meus processos não andavam, porque eu ia, o cara me pedia algum dinheiro, eu ia representava ele, o processo não andava. E aí, o cliente não quer saber disso, o cliente quer que você tenha um resultado. E aí eu falei, sabe o que mais? Eu não vou ficar nessa briga não, vou fazer um concurso. Aí, foi o caminho que eu decidi de fazer o concurso público, mas com toda a sinceridade, não era uma coisa que eu tinha em mente a nível de, isso aqui é a minha vocação, vou fazer isso. Não, fiz concurso para delegado federal, fiz concurso para promotor, fiz concurso para juiz, fiz concurso para tudo quanto é lugar. E talvez, não sei se as pessoas acreditam ou não em destino, E eu fui para a Defensoria Pública e, cara, hoje eu não me arrependo. Eu acho que eu fiz a melhor escolha que eu tive. Fez a escolha correta, né? Fiz a escolha correta. Porque essa questão da Defensoria Pública, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos espectadores. Às vezes ela é muito questionada. Eu, particularmente, sei exatamente qual é a função de um defensor público. E às vezes um defensor público, por força da sua atividade, ele está fazendo uma defesa técnica de uma pessoa que cometeu um ato ilícito. E a sociedade, muitas vezes, ela não entende como que isso funciona. Por que ele está defendendo essa pessoa? Porque se ela cometeu um ato, às vezes criminoso, né? Até mais sério. Fala pra gente um pouco dessa dificuldade que você deve ter tido
de atuar enquanto defensor público e ter que, naturalmente, realizar defesas técnicas? Olha, eu nunca tive tanta dificuldade nisso não. Primeiro porque quando eu comecei a atuar na Defensoria Pública, a primeira visão que eu tive, talvez por sorte de determinadas pessoas que eram mais antigas e sempre me dava alguma orientação, e a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprende, a primeira coisa que me falaram é que eu sou um servidor público. Então eu estou ali para servir o público. Ponto. Eu não estou ali por uma questão pessoal, não estou ali para poder entender ser autoridade, eu estou ali para servir o público. Segundo, quanto mais alto é o meu vencimento, ou o meu subsídio, mais responsabilidade eu tenho em servir o público. Então, se alguém recebe um e eu recebo 10, eu tenho que trabalhar 10 vezes mais do que aquele que recebe um, porque eu tenho que fazer valer aquilo que eu ganho. Então, sobre essas premissas, eu sempre me deparei de tentar fazer o meu melhor dentro do processo. Eu não olho a situação fática sob o aspecto emocional, eu não olho sobre ojeriza, eu olho sobre um direito que uma pessoa tem dentro da Constituição de ter a sua defesa. E digo, o maior prazer que você tem é quando você tem quase que a certeza que a pessoa cometeu, você fez a melhor defesa, ele foi condenado. Porque quer coisa melhor do que você fazer uma tremenda defesa e a pessoa ser condenada? É porque ele merecia ser condenado. Agora, uma pessoa sem uma boa defesa e ser condenado, vai sempre parar a dúvida. Pô, Claro, será que ele deveria ser ou não? Ou claro. um inocente ser condenado? Então, entre um vagabundo solto e um inocente preso, eu prefiro ficar com o vagabundo solto, porque eu não vou admitir que um inocente seja condenado. E para que isso aconteça, você precisa ter uma boa defesa. Às vezes pode acontecer de vagabundo, desculpa até pela terminologia chula, né? Mas que, como a gente está falando para várias pessoas, a palavra, estou falando uma palavra um pouco mais impactante, justamente para poder dar um ênfase à audição interpretativa das pessoas. Mas uma pessoa efetivamente que possa ter cometido um ilícito penal e ela venha a ser processada, ela tem todo o direito de defesa. Agora, isso emocionalmente já me impactou? Já teve um momento de me impactar. Uma vez que me impactou muito seriamente, eu já tinha um certo amadurecimento, foi quando eu tive que fazer a defesa de um velho que estuprou uma criança de 12 anos e ele estava dando o seu depoimento, falando de forma detalhadamente e ele mostrando que aquilo que ele estava fazendo não era bem feito, porque ele estava ajudando de uma certa forma a família, né? Talvez uma psicopatia, alguma coisa, mas aquele dia ali eu me desestruturei. Aquele dia ali eu quase que subi no pescoço. Eu tive que pedir para o juiz parar a audiência, porque aquele dia, eu não sei, eu estava tão. Eu deixei o lado emocional dominar e foi pesado. E às Somos vezes humanos, você. né? Nós somos humanos Somos e. humanos. E É, pedra não tem é, sentimento, mas o humano tem. é. E aí Vara de nós. família, por exemplo, eu, cara, fiquei 6 meses fazendo vara de família, eu não aguentei. Mesmo? Aí tem a questão da identificação. Vara de família, para mim, é a mais difícil que tem. Por quê? Porque envolve criança demais. Envolve sempre a briga entre dois adultos com uma criança no meio como escudo. Normalmente Sendo utilizado, né? vai ser utilizada como ioiô ou como forma de instrumento para magoar um ou outro. Eu não admito isso, eu acho isso um absurdo. É. Acho um absurdo. Paralelamente a essa carreira sua, você também desenvolveu uma carreira acadêmica, se especializando, fazendo mestrado, Uhum, ou seja, deu muita aula, desenvolveu entendi. atividades acadêmicas. E também esteve em atividades políticas, quando você foi convidado para trabalhar no executivo do nosso estado. Uhum. Fala um pouco para a gente dessas outras possibilidades que o defensor público tem, ou o operador do direito tem, ou o formado em direito tem, tanto na área acadêmica quanto na área pública, do executivo público, né? Uhum. Ô, Hércules, essa tua pergunta ela é uma pergunta muito valiosa e é uma pergunta que eu reflito muito sobre isso também. Primeiro, eu agradeço todo dia quando eu acordo de ter tido essas experiências, porque na Defensoria Pública eu ganhava para ajudar as pessoas. E como professor, eu ganhava para ajudar também as pessoas. Então, cara, não sei se pode ter outras profissões que você possa ter isso, mas eu tive 2 vezes, tanto na área acadêmica quanto na Defensoria Pública. E o maior salário que você recebe é quando você
vem um aluno, encontra com você, ele talvez possa ser juiz ou até mesmo em outras atividades do meio acadêmico do direito, e vem e fala com você, ô professor, Fui seu colegas meus aluno. defensores, fui teu aluno. Não, tem colegas defensores que até hoje falam comigo, ô professor, eu falei, cara, eu sou defensor também, cara, eu sou colega teu. É. Eu Então, tenho particularmente um caso desse aqui na instituição, né? é, Que a nossa coordenadora do curso de Direito, a professora Liane Linhares, Liane, foi essa aí, minha nossa. professora quando eu fiz Direito. É, Então, eu sempre, quando eu vou apresentá-la, até para uma comissão do Ministério da Educação, internamente, eu sempre falo, eu não falo, essa é a professora Liane, a coordenadora do curso de Direito. Essa professora Liane foi minha professora, é coordenadora do nosso curso de Direito. Então, esse respeito que nós guardamos pelos professores, ele é bacana, né? porque é legal porque quando você pega e olha a pessoa e chama a pessoa de professor, é porque você sabe que aquilo marcou a tua vida, né? Então, pô, você construiu um tijolinho, um grão de areia na vida daquela pessoa, né? E eu acho que não existe sentimento ou não existe um salário que seja um salário espiritual maior do que você olhar e você saber que você ajudou em alguma coisa, né? É. Então isso para mim, cara, eu só tenho que agradecer. Sem fazer comparações, mas já fazendo, você não lembra quem foi meu primeiro médico? Você não lembra. Até porque é o pediatra, era Não pequenininho, bom, tem essa dúvida. memória não se tem. Mas você vai crescendo, vai guardando. Mas geralmente lembramos dos nossos professores, do meu primeiro professor, a minha primeira professora, eu sei exatamente o nome dela. Eu tô com 58 anos, Cláudio, e eu entrei na escola, no ambiente escolar, com 4 anos de idade. A minha primeira professora foi a professora Nazaré, no jardim de infância. Olha que loucura. Eu lembro disso até hoje. E eu estou dentro de um sistema educativo há 54 anos, e dele nunca saí. Ou dando aula, ou trabalhando, ou empreendendo, sempre estive ali. E nunca esqueci o nome da minha primeira professora. É muito interessante essa relação que nós guardamos com os professores. Isso tem que ser feito, que é um respeito que nós precisamos ter. E importante para a formação da sociedade. O Hércules, quando você vai no Japão, É, o imperador ele abaixa a cabeça para a única pessoa que são os professores, são são os os mestres. professores, né? Entende? E aqui, quando você fala, qual é a tua função? Eu sou professor. Ah, você é um fracassado. Você É. não conseguiu sucesso em nada para. Não, é como se fosse uma subclasse. Como se fosse uma Uma subclasse, subclasse. completamente, né? E todos passam pelos professores, desde a educação infantil ao ensino É isso aí. superior. Você sempre teve um professor, sempre. Então, é uma função importantíssima. Eu sempre costumava dizer, quando eu dava aula na pós-graduação, que as pessoas costumam falar assim, não, mas nenhuma crítica à classe médica, óbvio. Não, mas o médico ele é mais importante porque um erro médico tira a vida, mata. É, realmente. Mas um erro educativo também mata, e mata pior. Vai matando aos poucos, lentamente, lentamente. Até hoje, no nosso país, nós temos analfabetos. Entendeu? Até hoje, no país, nós temos analfabetos. Da população que teve acesso ao ensino superior, alguma coisa em torno de 9%. Todos os demais não acessaram o ensino superior. Não estou dizendo, e isso é claro, que a população toda deva fazer ou ter nível superior, porque sabemos da importância do nível técnico, Fundamental. mas estou dizendo que todos precisam estudar. Claro. Uma vez eu ouvi uma história de Vera Gissoni, professora Vera Gissoni, fundadora da Universidade Castelo Branco, uma mentora minha. E aí uma vez ela falou para mim, meu filho, eu quando fundei a minha universidade, a Universidade Castelo Branco, eu andava aqui pela rua para matricular as pessoas. E aí eu fui conversar com um pipoqueiro e falei: olha, o seu filho tem que estudar. Por que seu filho não estuda? Porque ele vai ser pipoqueiro. Ah, ele vai ser pipoqueiro? Vai. Então ele não precisa estudar. Mas tudo bem. Ele pode ser pipoqueiro. Mas será que se ele estudar, ele não vai fazer uma pipoca melhor que a sua? Então, era um argumento simples, mas absolutamente complexo. Era aquela pessoa dizendo, aquela educadora dizendo: olha, o estudo, o ensino, vai mudar a forma de como você faz a coisa, vai mudar a forma de fazer.
Então é justamente nesse gancho que eu queria entrar agora. O que que você acha que a educação você falou para mim que seu pai se formou aos 40 anos e foi Uhum. advogado, isso lhe influenciou, isso o influenciou. Mas o que que o processo educativo para você, na sua família, mudou a vida? No sentido mesmo de mudança de vida, de crescimento. Ô Hércules, até hoje eu estudo, né? Você disse que está com 58, eu estou com 60, vou fazer 61 esse ano. E acabei de fazer um mestrado porque eu me devia um mestrado numa determinada instituição. Porque eu já tinha o doutorado e não tinha o mestrado, e eu falei, não, eu vou ter o mestrado dessa instituição, e fui lá e fiz, e graças a Deus está tudo tranquilo, matei essa minha etapa que eu me devia. Então eu entendo que nada consegue evoluir sem que você tenha conhecimento. O conhecimento é tudo. A gente precisa do conhecimento. Eu fico triste porque eu reputo a você, Hércules, um sobrevivente nesse meio educacional. Na época que eu fiz a minha faculdade, quase todas as faculdades elas tinham um cunho familiar, elas tinham uma visão filantrópica do que era o ensino. Fazia-se o ensino para que você pudesse ter um lucro, mas fazia o ensino pela vocação do ensino, Verdade. de você não só simplesmente ter conhecimento técnico, mas principalmente de você também gerar educação, porque educação é muito mais do que o conhecimento técnico. Ser professor é uma coisa, ser professor e educador é um plus que é muito importante isso. Então você não basta ter o conhecimento, você tem que ser o educador, você tem que dar o exemplo, você tem que ajudar as pessoas. Então eu entendo que não há uma sociedade que possa ter dignidade sem que você tenha condições de passar pelo conhecimento. Hoje, não querendo politizar nenhum tipo de conversa aqui, que eu acho que não é o campo, mas a visão da política hoje é justamente o inverso. Quanto menos cultura eu tenho, mais fácil monopolizar Isso não essas muda, né? pessoas. Isso não muda, se Não muda, aprofunda né? cada vez mais. Eu compro as pessoas. É Eu não dou incrível isso, né? dignidade às pessoas. É incrível, não muda. Parece que é uma coisa que vai se reproduzindo geração a geração e passando de século a século. É uma Assim, coisa que não se entende isso. então, quando você vê essa máquina, por exemplo, eu preciso, eu vou fazer prova para isso, eu vou fazer prova para não sei o que, para poder entrar numa faculdade. Se eu sou uma pessoa que tem um comando, faculdade é caminho aberto, todo mundo entra na faculdade. É, Sair é outra coisa, mas entrar, todo mundo tem que entrar na faculdade. eu conjugo com essa ideia. Entende? Porque um ano no berço de uma faculdade você sai diferente. Não tem como. Você sai diferente. O contato com o professor, o contato com uma nova visão, coisas novas, informações novas, livros, tudo isso faz. Então, o banco de escola passou por um período, passou pelo segundo, passou pelo. Quanto mais você vai evoluindo, mais você tem condições de formar. Agora, não é somente o conhecimento técnico, mas também formar o homem, formar a personalidade, porque você pode estar formando uma mente nociva, É, mas você tem que ter o cuidado de ser o educador para poder tentar mostrar, olha, você pode viver dignamente, você tem o prazer de viver dignamente, você não precisa fazer isso. Vai acabar? Não, nunca. Criminalidade, coisas ruins nunca vão acabar, mas que você chegue num patamar sustentável, você chegue num patamar que seja realmente alguma coisa que você possa conviver. O que não dá é a gente viver do jeito que a gente está vivendo hoje, né? muito difícil, muito. Muito Claudio, difícil. fala um pouco para mim, como é que você é, é, enxerga duas coisas. Primeiro, a sua profissão no futuro, o defensor público no futuro. Essa quantidade de tecnologias que estão surgindo vai levar a nós, instituições de ensino superior, a logicamente formar um operador do direito nos bancos acadêmicos diferente, com conhecimento de tecnologia, com técnicas, porque hoje, ainda mais depois da pandemia, a coisa ficou de uma maneira totalmente virtual. Virtual. E eu acho que isso não tem retorno. Por exemplo, as audiências virtuais se tornaram efetivamente uma realidade. Isso não vai voltar mais. Uhum. Não vai voltar mais. Como é que você enxerga o defensor público, a sua profissão nos próximos anos? Cara, a gente está numa transição. Nós nascemos num século e estamos vivendo em outro século.
É. Nós temos uma formação pós-guerra, nós somos chamados de geração baby boomer, né? Hoje na faixa de 60, 80 anos, que são as pessoas que têm maior riqueza hoje, que têm uma sustentação muito grande. E nós estamos vivendo agora com uma geração chamada millennials, né? Que é o pessoal que está mais ou menos na faixa de 40, 20 anos, mais ou menos, que vão estar muito no banco da faculdade. E estamos entrando também agora numa fase da geração alfa, que é a geração que nasceu mais ou menos em 2010. Essas datas, essas margens, elas não são nunca precisas. Mas é importante a gente entender essas gerações, por quê? Porque tudo que a gente fala hoje de atividade, tudo que a gente fala hoje de profissão, ela precisa estar devidamente adequada. Eu, como professor, eu não posso ser o Cláudio com os conceitos que eu fui criado. Formado. Eu preciso hoje ter uma visão pedagógica de acordo com a geração atual que eu vou trabalhar e preparando para a geração futura. Essa geração que eu estou trabalhando, que é a geração de 40, de 25, elas praticamente nasceram com uma grande parte de informática já. E a geração alfa, que é a futura, 100% informática. Então eu preciso entender que hoje você trabalhar qualquer tipo de processo educacional, não há como você fugir da máquina. Não, não tem como. A tecnologia tem que estar ali É. presente em tudo. Mas eu tenho uma parte, né? Há 2 semanas, eu fui convidado para dar uma palestra no CEASC. O CEASC é um centro da Marinha muito grande, de Uhum. formação de oficiais e praças, e o tema era mais ou menos esse. E eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Estamos e temos uma geração absolutamente tecnológica, mas a tecnologia precisa estar a serviço do conhecimento. E não o conhecimento a serviço da tecnologia. A tecnologia tem que facilitar tudo, tem que criar, tem que gerar novos conhecimentos, construir conhecimento. E por que eu lhes digo isso? Porque eu acabo vendo na nossa prática um esvaziamento muito grande de conteúdo dos nossos alunos, de conhecimento. Você fala sobre determinado aspecto histórico, não ouvi. Você fala sobre uma determinada fórmula ou alguma coisa na área das ciências, ele também não viu. Você fala de questão tecnológica, ele viu tudo. Só que a vida não é isso. Então, é um grande desafio para as escolas, para os colégios, como também é para as universidades. O que que nós vamos ensinar para essas crianças e para os adultos no ensino superior? Nós fomos educados, Hércules, num processo linear de aprendizado. Nosso raciocínio ele é muito mais linear. O pessoal novo ele não tem um raciocínio linear. Trocando em moedas, a gente abre uma caixinha por vez no cérebro. Essa molecada abre 10 caixinhas ao mesmo tempo. Eles conseguem conectar muitas informações ao mesmo tempo. Nós precisamos amadurecer cada uma das informações para a gente ir se conectando. Então há uma diferença de gerações em que a gente precisa entender como é que isso funciona. Só que essa questão hoje deles de trabalharem com a internet, e principalmente essa geração, chama de geração P, que é a geração pós-pandemia, eles têm um problema maior ainda, porque a questão de você ficar enclausurado em casa afetou demais a questão relacional. Demais. E isso trazendo consequências nocivas muito grandes. Então, se você pensar num futuro onde apenas o algoritmo, apenas o maquinário vai fazer o controle de tudo, que é o que está acontecendo de uma certa forma, é o caminho que está acontecendo, a gente vai acabar com uma sociedade morta. Uma É. sociedade que provavelmente vai ser dominada pelas máquinas. E eles já estão começando a sentir essa dificuldade. Então, o que cabe a Que é uma nós dificuldade de é relacionamento, não? relacional. Eles se relacionam muito bem com a máquina, mas tem uma certa dificuldade de relacionamento físico, né, relacionamento pessoal. Nós temos um colégio de aplicação aqui na universidade. E volta e meia eu vou dar uma olhada, eu rodo pela instituição e vejo. E aí chamei a diretora do colégio e falei para ela: o comportamento das crianças está muito estranho. Eles estão agressivos, um com os outros. Porque você ia andando, você viu eles não brigando, mas uma agressividade que você via, você ainda vê nos atos do dia a dia, na rotina deles. E ela falou para mim: professor, além deles estarem realmente assim, e essa é a minha preocupação que eu tenho, eles estão também muito precisando de terapia.
porque ficaram em casa aquele tempo todo, algumas escolas quase 2 anos, né, geraram aí os seus traumas e retornam agora para os colégios com tudo isso para ser trabalhado. Então, a escola precisa vivenciar, e mais do que a escola precisa vivenciar, ela precisa estar preparada para isso, porque ele passou 2 anos, como você bem falou, na frente de um computador. Uhum. Ele com ele, o computador com ele, ninguém ali não tem sentimento ali. A relação dele é com a máquina. Mas na hora que ele vai se relacionar com uma outra pessoa e a outra pessoa tem sentimentos, hoje a gente percebe a dificuldade que eles têm de fazer isso. Nós criamos há pouco tempo, agora no nosso para a nossa instituição, uma sala de design think, ou uma sala de criativa, alguma coisa assim. E o objetivo é justamente esse, resgatar, trabalhar em grupo, fazer com que eles se reconheçam, com que eles se respeitem. Porque você Perfeito. imagina um profissional desse, digamos, numa reunião. Não, vamos aumentar o cenário. 10 pessoas dessa mesma geração numa reunião tentando tomar uma decisão. Cada um só olhando para dentro de si, esperando que uma máquina dê uma solução. E sabemos que não é assim, né? Então essa questão relacional ela é importantíssima Eu, hoje. eu, eu vejo que alguns elementos nesse processo educacional, eles foram quebrados. Normalmente o processo educacional, ele começa aí onde ele tem a sua deveria ter a sua maior força no centro familiar. Isso. E esse centro familiar hoje ele vem sendo quebrado. Você vê hoje, por exemplo, ontem mesmo eu estava no shopping e vi uma mãe com a criança chorando, 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 chorando. Primeira coisa que a mãe fez, pegou o celular, botou lá naquele patati patatá, sei lá o que que é aquilo lá. Um Aí a joguinho criança qualquer, né? para na hora de chorar. Para na hora de chorar. Ou seja, aí ela não consegue mais interpretar o choro da criança, não consegue mais verificar por que aquela criança está chorando e ela não consegue controlar aquilo ou dar aquilo que a criança está precisando fisicamente, relacionalmente. Ela dá a máquina. A máquina quebra isso Para substituir, né? para substituir. Então, sobrou a responsabilidade para o processo educacional, colégio, sobrou para a faculdade, sobrou uma responsabilidade para nós enorme, 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 da gente tentar superar determinadas deficiências que deveriam ser fixadas lá no berço. A matriz, o alicerce principal deveria ser feita lá. Então, quando você chega aqui, você já tem a fragilidade porque você quer construir no alicerce já fragilizado. E aí você conseguir ter que fazer o alicerce e a construção fica muito difícil. Então, hoje, um professor, hoje ele tem que estar muito atento, ele tem que estar muito bem preparado para encarar uma sala de aula. E quanto maior o nível de pessoas que você vai trabalhar, mais difícil ainda. Então, como é que a gente faz para a gente trabalhar? Eu reputo essa garotada hoje de 25, 26, 27 anos, uma garotada muito, muito capacitada, em que pese eles serem muito ligados à questão do maquinário, da internet, dessas coisas todas, mas são uma garotada que está muito ligada a direitos fundamentais, digamos assim. Elas estão antenadas com as questões discriminatórias em geral, elas estão antenadas com a questão ambiental e elas estão linkadas isso não só na sua terra natal, mas no mundo inteiro. Isso é altamente positivo. Isso é altamente positivo. Talvez o que possa estar faltando é uma coisa que é muito importante que a gente conseguiu mais fácil com o pensamento linear, que é a questão da argumentação. É, É a gente trabalhar um pouco mais a questão da interdisciplinaridade. É a verdade. gente trabalhar um pouco mais a visão social da coisa, a visão antropológica da coisa, a visão histórica da coisa. Então eu diria hoje que se a gente consegue, de repente, dentro de uma área técnica como o direito, a gente conseguir mostrar a questão relacional e principalmente levar para a leitura deles, que é a área técnica. Se eu conseguisse dar uma aula hoje no TikTok, eu acho que eles iam pegar assim, de Rápido, estalo. né? Se eu for botar um quadro com a lousa, se começar a escrever, o cara, eu acho que o aluno vai ficar olhando assim, cara, o que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Vai ter uma certa dificuldade. Então, esse meio campo, essa transição, que vai depender às vezes até de investimento, porque não tem como você chegar e mudar uma sala de aula
de uma hora para outra e botar toda ela informatizada, com linha. Isso tudo depende de apoio. E a gente não tem apoio público para isso. Você me fez lembrar, há 25 anos, tem por aí, minha filha mais velha fez 28, mas 25 anos, eu publiquei um artigo numa revista científica. E eu tenho uma certa facilidade para ler cenário. E o artigo era mais ou menos assim: Visionário, né? o conhecimento na palma da sua mão. Ah, Há 25 anos eu consegui ver e entender que o conhecimento estaria nas nossas mãos. sim. Você veja, hoje eu vou lhe falar uma realidade. Nós temos uma biblioteca universitária riquíssima, com 50 mil exemplares, 20 mil, 25 mil títulos, não sei, grande. Praticamente os livros seguem nas prateleiras. Fazemos de tudo. Incentivamos, criamos círculos de leitura. No colégio de aplicação, levamos as crianças para dentro da biblioteca. Na universidade, são promovidos encontros. Nada. Logicamente, a instituição, pela sua característica, adota as maiores bibliotecas virtuais do mundo. Objetivamente, na sua área, a Saraiva, aqui no Brasil, que é muito grande, com os títulos na área do direito, e a Pearson, que é uma biblioteca muito grande. Então, eles abrem e leem os livros quando eles quiserem. Eu lembro que quando eu fiz direito, chegava no primeiro dia de aula, o professor colocava, digamos que fossem 5 disciplinas, cada um recomendava 2 livros. Eram 10 livros que eram comprados por período. Bom, quem podia comprar, quem não podia pegava emprestado, mas estava lá. Hoje eles não precisam mais disso, porque as bibliotecas virtuais trazem tudo para eles, tudo, a leitura, tudo, está tudo ali. E se nós também não nos adaptarmos a isso, nós vamos ficar remando contra a maré. Isso significa dizer que a tecnologia tem que entrar em sala de aula ou sim. Esquece, tem que entrar. Tem que entrar. Ô, Hércules, desculpa lhe interromper, mas você deve ter visto aquele filme Matrix, Sim. né? Aquela trilogia, né? E tem um momento ali que eu fico assim impressionado, né? A Trinity, que é a companheira do Neo, né? No filme Matrix, ela tá no meio de uma guerra e precisa fugir daquela guerra e tem um helicóptero na frente. Aí eles entram no helicóptero, que assim eu falei, cara, mas eu não sei pilotar helicóptero. Não, calma aí. O cara de um outro local, ele digita alguma coisa que entra no cérebro dela a capacidade não só de conhecimento, mas de experiência prática. Ela pilota o helicóptero. Piloto helicóptero. Então a gente está indo para um determinado campo que provavelmente o que a garotada tem? A capacidade rápida de conseguir obter informação. Mas lhes vai faltar ainda a experiência prática disso. Enquanto Verdade. a gente não tiver o chip para botar ali para eles já dominarem tudo 100%, eu acho que as faculdades hoje, eu apostaria muito no investimento das questões práticas do dia a dia. Reproduzir quanto mais essas questões práticas. Mas sem esquecer a questão relacional. Não, relacional Porque, sempre. volto a dizer, você vai ter 10 representantes dessa classe ou dessa geração que não vão conseguir se falar. Não, relacional sempre. Até porque não vejo no futuro uma sociedade dominada pela máquina. Eu vejo no futuro o homem dominando a máquina ainda. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter o relacionamento. A gente tem que se empoderar relacionalmente para que, entende, a gente utilize a máquina, não ser utilizado pela máquina. É verdade. Entende? Ô, A Cláudio, inteligência artificial vem nesse caminho, né? você lembrou de Matrix, que é recente, mas eu lembro de um desenho da Hanna-Barbera, os O Jetsons. Jackson. Jackson Aquilo ali fantástico, foi a maior visão de fantástico. futuro. Telemedicina. Telemedicina. Era coisa. É surreal a capacidade que teve, né, os autores, à época, de vislumbrarem tecnologias que viriam 50 anos depois. Não tem dúvida. Muito interessante também. E ali naquela época tinha vários, né? Tinha o túnel do tempo, o cara Túnel do verdade. já está muito próximo da questão da matéria. Né? Você falar pelo celular, atende o telefone pelo celular, e aí vê um relógio também, fala pelo relógio. Coisas que você olhava que Incrível, assim, né? Não, isso era
como diz o nome, pura ficção. E a gente não pode mais pensar que isso aí não vai acontecer, não, porque vai Ah. acontecer. Não tem como Cláudio, fugir, nós não. estamos chegando ao final do nosso Uma pena, passa Café com muito o Reitor. rápido. Passou muito rápido, mas eu lhe convidaria a retornar, porque Rapaz, foi cara, muito nossa, feliz, eu é fico muito muito contente. prazeroso recebê-lo na nossa instituição. Você é um amigo querido, A reciprocidade suas ideias são absolutamente alinhadas com o que a gente entende enquanto processo educativo. E eu queria agora, no final, saber se você gostaria de colocar mais algum ponto antes de nós encerrarmos. olha, eu tenho duas coisas que me dirigem a minha vida. Primeiro, a minha fé, a minha espiritualidade. Não falo de religiosidade, mas falo da minha espiritualidade. Eu não posso afirmar se Deus existe, mas também não posso afirmar que ele não Que ele não existe. existe, né? Então eu vou numa matemática, num cálculo matemático de possibilidades que eu prefiro acreditar que ele existe. Então isso me dá um fortalecimento, me dá uma certa tranquilidade. E dentro disso tudo, eu vi alguns. Tem um filósofo chamado. Daqui a pouco eu lembro. E ele fala muito sobre o conflito dos afetos, e aí ele usa uma parte de uma fala de Spinoza, que ele fala que o medo e a esperança são irmãos, eles andam junto, né? E quando você tem medo, que é uma perspectiva de que alguma coisa ruim aconteça, você tem a esperança que ela não aconteça. E quando você tem a esperança, que é a perspectiva de alguma coisa boa aconteça, você tem o medo que ela não venha acontecer. Então, a gente vive sempre nessa dicotomia. E eu trabalho sempre com a esperança. Eu trabalho sempre com a minha mente que homens de bem ainda existem, ainda são a maioria, que todo mundo quer o melhor, não só para si, para sua família, mas para a família dos outros também. E isso me impulsiona. E por último, alegria. Eu tenho que estar alegre. Tem que estar, Eu né? tenho que estar satisfeito. Eu tenho que acordar e agradecer mais um dia. Entende que eu estou Verdade. por aqui. Então, esses pontos que são pontos que ainda me fazem ter o carinho de vir discutir e falar com você é uma coisa assim maravilhosa, porque eu tenho uma consideração por você. Eu acho que você é um sobrevivente dessa política educacional que existe. Espero que a gente que você consiga ser o ponto de modificação da gente retornar para algumas coisas anteriores, que não olhar apenas para a educação como um objeto de compra e venda de título, mas principalmente de modificação dessa sociedade. Eu tenho certeza que você está fazendo uma parte brilhante, que a gente vai ter um cenário melhor aí para frente, cara. Obrigado, Cláudio. Vai. Eu conheço há bastante tempo, também acompanhei a sua carreira. Você tem uma carreira profissional brilhante, que fez a diferença. Acho que isso também é uma grande importância, né? Fazer a diferença. Fazer a diferença. Bom, nós estamos nos despedindo aqui. Café com Reitor é um podcast da nossa instituição. Nos acompanhe nas redes sociais e nos streams com @Unisenhorelli ou com @Colégio Senhorelli.